paz a todos. Antes de começar, eu quero fazer uma oração. Senhor, venho aqui pedir que fale ao coração de todos através de mim. Use-me como instrumento, Pai. Que a mensagem chegue a muitos, não só aqui, mas a todos, Senhor, que venham compartilhar por meio de mim, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço do fundo do meu coração. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Antes de começar, eu vou fazer um pouco diferente. Geralmente, vocês leem a Bíblia e depois falam a palavra. Eu vou fazer uma breve introdução. Paulo escreveu a carta a Tessalonicenses como uma forma de agradecimento, uma forma de prestar uma homenagem. Porque, na época, Tessalonicenses, ou a igreja na cidade de Tessalônica, estava sofrendo uma diversas tribulações, estavam sendo perseguidas. Nisso, Paulo dá conselhos, fala, e acho que muitos desses conselhos servem para nós, tanto jovens como parte de uma igreja. Então eu quero pedir, agora sim, quero pedir que abram a Bíblia em 1 Tessalonicenses. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso de santificação e honra. Não há paixão em concupiscência, como gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane ao irmão, em negócio algum. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dizemos, e testificais. Porque não é nós que chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Nesse versículo, eu acho que foi bastante claro para todo mundo como devemos ser uma igreja, como devemos pregar, como devemos falar com as pessoas. Porque a igreja, querendo ou não, cada um de nós somos a imagem e semelhança de Cristo, mas a igreja é o corpo de Cristo, como mais importante. Nisso, tem uma parte bastante importante no início, que fala, principalmente para os jovens, que é o caso da prostituição. O que seria a prostituição na Bíblia? Na minha visão, prostituição não é só vender seu corpo em algum bem material, objeto, essas coisas. Eu acho que se objetificar a qualquer coisa é uma forma de prostituição. E isso não é só em meios, como posso dizer, sexuais. Se você canta uma música sobre se prostituir, você está se prostituindo, você está gostando daquilo. Você está, como pode dizer, adorando aquilo. Não adorando a Deus, mas adorando a prostituição. E Paulo também, a seguir a Tessalonicenses, ele fala como que a igreja está sofrendo, né? Como é uma igreja não tão velha assim, que pode cair em pecado, porque ninguém é perfeito. E agora, mantenha a Bíblia aberta, por favor, e vamos agora em outro capítulo. 1 Tessalonicenses 4, de novo, 16 e 17. Pronto? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alariado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Essas palavras, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia que o Senhor virá como um ladrão da noite. Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto daquela mulher que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós, filhos da luz e filhos do dia, não somos filhos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como se desmais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque
Os que dormem, dormem de noite. Os que se bebedeiam, embebedeiam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça da fé e o amor, e tendo o capacete da esperança da salvação. Bom, não tenho muito o que falar sobre esse versículo, porque acho que todo mundo entendeu, está muito óbvio aqui. Ele fala que Jesus está voltando. Naqueles tempos, muito atrás, Jesus estava voltando. Então, se Jesus estava voltando naquele tempo, imagina agora. Deve que ele está mais perto do que nunca. E mesmo assim, ele avisa a igreja, não caia em pecado. Fique, vigia, ore. Também ensina que não seja como falsos profetas, em alguns versículos. Não seja como os falsos profetas. Não engane seus irmãos. Uma frase que o Paulo fala muito é: o diabo nunca foi tão diabo como hoje em dia. Só que se vocês pararem para pensar, Deus sempre foi Deus como sempre foi. Ele sempre foi Deus. Então a palavra dele sempre foi a mesma, nunca mudou. Sempre foi: eu voltarei e os que estão comigo subirão. Os que não, descerão. É óbvio a palavra, não tem meio termo. Ou você é Deus ou não é Deus. Decida. Aqui está claro. Mas Paulo não deixa de agradecer aos testemunhos que Tessalonicenses tinha pregado naquela época, né? Que era muito difícil ser cristão naquela época. Tinha muitas perseguições. E Paulo também aconselha muito a igreja em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não instigais o Espírito, não desprezai as profecias, examinai tudo, se retende ao bem. Abstende de vós toda a aparência do mal, e mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e tudo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmão, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. E a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Amém. Nesses versículos, irmãos, como ele explica, né? Ele dá conselhos, digamos assim, como devemos agir. Porque se, como eu disse, se nós somos a imagem de Cristo, será que as pessoas veem Cristo em nós? Será que eles veem Cristo nas nossas atitudes? Será que somos pequenos Cristos? Somos cristãos? No nosso local de trabalho, escola, faculdade, será que somos? Isso é uma grande reflexão a se fazer. Mas ele fala que também não é só base de aparência. Devemos ser irmãos aqui dentro também. Devemos estar em comunhão uns com os outros. Devemos desejar boas coisas aos outros, orar pelos outros. Devemos ser literalmente irmãos. É isso que a palavra sempre diz. Sejais irmãos. Será que a igreja, os jovens aqui, será que estamos sendo dos irmãos uns dos outros? Estamos sendo pelo menos amigos? Porque o que eu vejo aqui, irmãos, falando de mim mesmo e muita gente, ninguém conversa com ninguém. Acaba o culto, um vai embora, uns ficam num grupinho ali, grupinho aqui, e sempre é isso, nunca muda. E é isso que a palavra fala para não fazer. Se devemos levar a palavra a todos, primeiro, purificar o mundo, digamos assim, devemos nos purificar. Devemos purificar a igreja. Porque onde mais há pecado, querendo ou não, hoje em dia, mais blasfêmia é dentro da igreja. Não é com um mortal que você vai espantar o inimigo. Você não vai jogar bola dentro de um culto. Não tem lógica isso. Isso blasfêmia. E se está acontecendo dentro da igreja, essa é a visão que o mundo está tendo de nós. Se nós falamos tanto mal do mundo assim, o que será que eles falam de nós mesmo, nós cristãos fazendo isso? Em vez de pregarmos, em vez de levarmos a palavra, estamos perdendo tempo blasfemando. Coisa que gente, tipo assim, não dá. Realmente. Imagina Paulo, hoje em dia, vendo as igrejas como são hoje. Vendo
crente não querer voltar mais à igreja, não querer ir para mais igreja, porque um irmão olhou com cara feia para ele. Porque um irmão disse algo que o outro não quis. Somos uma geração que, pelo amor de Deus, nós não temos maturidade para aceitar palavras duras, mesmo que seja verdade. E a Bíblia está repleta disso. A Bíblia é palavra dura, não é palavra de carinho. Você não procura uma religião para se sentir bem, mas é para procurar a verdade. Como Deus. Deus é a verdade, o caminho e a vida. Então é sobre isso que eu entendo lendo Tessalonicenses. Que Paulo, mesmo gostando da igreja, uma parte adverte a igreja. Fala, porque a igreja nunca... Ele sabe que o passado, assim, digamos, da igreja não foi bom. Tinha prostituição, tinha blasfêmia, tinha essas coisas. Como há hoje em dia. Muitas igrejas da época eram assim. E hoje em dia piorou 100%. Então eu acho que, com certeza, é um sinal da vinda de Deus que devemos estar espertos. Devemos vigiar, devemos orar. Não tanto só por nós, mas um pelos outros. Buscar a salvação, ser santificados. Quem lembra da mensagem acho que foi da Maria Fernanda, se não me engano, vestir sobre a armadura do Espírito Santo, uma coisa assim, eu não me lembro muito bem. Sim. E aqui também fala, vestir a couraça da justiça, essas coisas, também fala. Ou seja, a palavra não é contraditória. Então, se Deus diz que vai voltar, não tem como há dúvidas, isso é fato. Se Deus disse que não existe pecadinho e pecadão, se pecado é pecado, porque pecado é pecado, não tem como contrariar isso. Não tem como você pensar, mas eu vou na igreja esse dia e peco no outro, mas está tudo bem, eu fui na igreja, eu já pedi perdão. Não é assim que funciona. Você não xinga sua mãe e depois fica pedindo desculpa, ela vai te perdoar na hora. Ela vai lembrar disso para sempre, ela não vai esquecer. Mas Deus é a única pessoa, o único ser que esquece, que nos perdoa, que nos ama infinitamente. Que ainda, se estamos aqui hoje, é porque Ele quis que estaremos aqui. Que estemos aqui, não sei. Se nós estamos aqui, o que eu estou querendo dizer é que Ele quis. Não tem outra explicação. Se essa mensagem longa, se foi boa, se vocês entenderam o que eu quis dizer, é porque Deus quis, irmão, é só isso. Não tem como explicar muito. Deus quis. O universo, como é que explica o universo? Deus quis, irmão. Só isso. Não tem mais explicação do que isso. Então, a carta de Tessalonicenses, ela abre um livro na sua mente. Ela te explica muita coisa que você pensava ser uma igreja, mas na verdade não era. Ela explica como devemos tratar os irmãos. Explica como devemos tratar as pessoas lá fora. Explica como devemos pregar, que não devemos pregar mentira. Como a gente vai não pregar mentira, senão a gente não tem uma vida de oração. A gente não tem uma vida de palavra. A gente não tem como projetar a palavra na nossa cabeça. Não aparece do nada. E é isso que eu quero falar, irmão, para refletirmos, para mudarmos a atitude. Porque, infelizmente, não estamos sendo uma igreja. E isso não é uma palavra só para a igreja cristã reformada. É uma palavra para todas as igrejas. Porque não é só uma igreja, que é o corpo de Cristo. A Bíblia não fala que a igreja assembleia é o corpo de Cristo, que a igreja tal é o corpo de Cristo. Não, a igreja fala... a palavra fala que a igreja é o corpo de Cristo. Se somos igrejas, nós somos o corpo de Cristo. Não só nós aqui dentro, mas todas as igrejas são o corpo de Cristo. Então, primeiro, irmão, vamos refletir a palavra, vamos ler, vamos estar em oração, vamos entrar em comunhão um com os outros, vamos ser pelo menos amigos. Depois, vamos levar a palavra para outros irmãos, para amigos, vamos chamar os amigos para vir aqui. Não mata ninguém, mata. Ninguém vai morrer se trazer alguém aqui. Então, irmãos, é só isso. Não é difícil. É difícil? Não, também não é fácil também não. Se fosse fácil, a salvação era de graça. Mas não é. Então, teve luta, teve glória. E é isso que eu quero que os irmãos entendam.